Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis 23, capítulo 23, do versículo 11 ao 17. Aleluia! Tirou também os cavalos que o rei de Judá tinha dedicado ao sol da entrada do templo do Senhor, junto à câmara de Natã, Meleque, o eunuco, o qual estava no recinto, e queimou ao fogo os carros do sol. Josias queimou todos os objetos materiais que tinham sido profanados pela idolatria. Ele tirou as pessoas, os animais profanados, ou os privou das suas funções. Esta era uma prática da Pérsia, que foi adotada por Judá. Derrubou, além disso, o rei os altares que estavam sobre o teto da sala de Acais, que os reis de Judá haviam feito, e os altares que tinham feito Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e, esmiuçados dali, os tirou e lançou o pó no ribeiro de Cedron. Assim como naquele tempo, a igreja moderna aparentemente tem muitos altares. Entretanto, que sejamos lembrados de que há somente um altar que Deus reconhece, e esse é Jesus Cristo, e ele crucificado. Está em 1 Coríntios 1, do versículo 23. Assim profanou o rei os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, à direita do monte da corrupção, o monte das oliveiras, os quais Salomão, rei de Israel, tinha edificado. Astarote, abominação dos sidônios, e Aquemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E quebrou as estátuas e destruiu os bosques, e encheu o lugar deles de ossos de homens. Todos os sepulcros eram considerados imundos. Portanto, todo lugar em que estava todo este lixo impuro foi transformado em cemitério, por assim dizer. Igualmente, o altar que estava em Betel, o lugar alto que tinha feito Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, aquele altar e o lugar alto destruiu-os juntamente e queimou o lugar alto e o tornou em pó, e o bosque pôs fogo. E a Será, vemos que tudo isto, que Jerusalém estava nesse tempo, literalmente cercado de ídolos. Se voltando Josias e vendo os sepulcros que estavam ali no monte, enviou e tirou os ossos do sepulcro. Os queimou sobre o altar para o profanar, conforme a palavra do Senhor, que tinha profetizado o homem de Deus, o qual lhe tinha anunciado essas palavras. Está lá em 1 Reis 13, do versículo 2. O significado da última frase é que Josias agia dessa forma não para fazer o que se cumprisse a profecia, e sim que, ao agir assim, ele inconscientemente a cumpriu. E depois disse que monumento é este que vejo? E os da cidade lhe responderam: este é o sepulcro do homem de Deus, que veio de Judá e profetizou estas coisas que tu tens feito sobre o altar de Betel. Este versículo prova que Josias, na realidade,
não soube que ele estava cumprindo a profecia, até que tudo tinha sido feito. Aleluia, Deus da glória. É tão bom quando alguém profetiza algo na nossa vida e lá na frente a gente vê que aconteceu, né? Exatamente como foi profetizado. Aleluia, Jesus da glória. Então essa é a mensagem. Que o nosso soberano Deus, eterno Pai, venha visitar cada um dos meus irmãos. Aleluia. Que ouvirem este áudio, que ouvirem esse pequeno vídeo, né? Que venha entender que o que foi falado na palavra no passado também está se falando hoje. E também está acontecendo hoje. Quando Deus ele fala em profecia para alguém, nós só temos que estar atento para perceber quando é do Senhor e quando não é, né? Porque o nosso inimigo também ele profetiza, né? Ele sabe toda a minha vida, toda a tua vida. Mas eu creio no poder e na glória de Deus. Que onde chegar essa mensagem, Deus venha te visitar e Deus venha soprar todo o mal e te dar a verdadeira paz. Feliz 2026. Amém?